Olá pessoal, dando continuidade ao assunto logaritmo, vamos para a parte 3. Nessa daqui nós vamos ver resolução de equações logarítmicas. Primeiro exemplo, logaritmo de x na base 4 é igual a 2. Ok? Primeiro a gente verifica a condição de existência do logaritmo. Ele só vai existir se x for maior do que zero. Ok? Então, logaritmo de x na base 4 é igual a 2, se e somente se x for igual a 4 elevado a 2, ou seja, x igual a 16. Depois que a gente encontra esse resultado, convém fazer a verificação, ou seja, x tem que ser maior do que zero. E se x é 16, 16 é maior do que zero, então é verdadeiro. Então a solução é 16. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Logaritmo de x ao quadrado menos x na base 6 é igual a 1. Condição de existência, x ao quadrado menos x tem que ser maior do que zero. Bom, logaritmo de x ao quadrado menos x na base 6 é igual a 1. Se é somente c, aplicando a definição, x ao quadrado menos x foi igual a 6 elevado a 1, que é o próprio 6, ok? Então, passando o 6 para o outro lado, a gente fica com x ao quadrado menos x menos 6 igual a zero. Equação do segundo grau. Resolvendo, a gente chega ao valor de x1 igual a 3, x2 igual a 2. São as duas raízes. Vamos verificar se as duas raízes atendem a essa condição de existência. Então, se o x1 é 3, eu substituo 3 ao quadrado menos 3, vai dar 9, 9 menos 3 dá 6, 6 é maior do que zero, é verdadeiro. Ok? Se o x for 2, fica 2 elevado ao quadrado, que é 4, 4 menos 2 dá 2, 2 é maior do que zero, também é verdadeiro. Logo, as duas raízes servem como solução da equação. Então, solução 2 e 3. A terceira exemplo, eu tenho logaritmo de x ao quadrado mais 3x menos 1 na base 4 é igual ao logaritmo de 5x menos 1 na base 4. Condição de existência, x ao quadrado mais 3x menos 1 tem que ser maior do que zero e 5x menos 1 também tem que ser maior do que zero para que exista. Então, nós temos logaritmo de x ao quadrado mais 3x menos 1 na base 4 igual ao logaritmo de 5x menos 1 na base 4. Se as bases são iguais, lá nós temos uma condição em que x ao quadrado mais 3x menos 1 tem que ser igual a 5x menos 1. Então, igualamos. Chegamos à equação do segundo grau. X ao quadrado menos 2x igual a zero. Raízes x1, 0. x2, 2. Verificamos se as duas raízes atendem a condição. Então, no primeiro caso, x1 igual a zero. Então, fica 0 ao quadrado, vai dar 0, 0 mais 0, menos 1. Menos 1 é menor do que 0 e não maior que 0, então é falso. E na segunda condição, 5x menos 1, também vai dar menos 1 como resultado e é falso. Para a raiz 2, nós temos 4 mais 6 menos 1, que vai dar resultado positivo, 9, maior do que 0, verdadeiro. 10 menos 1 também dá 9, verdadeiro. Então, a solução para essa daqui são somente a raiz 2, ok? Entenderam até aí? Vamos ver outra condição agora. Continuando, temos agora, quarto exemplo, logaritmo do logaritmo de x na base 3, na base 5, igual a 1. Então, tem logaritmo de logaritmo. Condição de existência. O x tem que ser maior do que zero, ok? E logaritmo de 3 de x na base 3 também tem que ser maior do que zero. São essas duas condições. Então, quando eu tenho logaritmo de 5, logaritmo de x na base 3, na base 5, é igual a 1. Eu posso escrever isso como sendo logaritmo de x na base 3 igual a 5 elevado a 1, que é o próprio 5. Então, x
vai ser igual a 3 elevado à quinta potência, ou seja, x igual a 243. Como 243 atende essas duas condições aqui, a solução é o próprio 243, ok? No exemplo 5, eu tenho logaritmo ao quadrado de x na base 3 menos logaritmo de x na base 3 menos 6 igual a zero. Bom, condição de existência, o x tem que ser maior do que zero, ok? Depois, eu tenho o logaritmo ao quadrado de x, reescrevendo a expressão, eu vejo que isso aqui eu posso transformar em logaritmo de x na base 3 elevado ao quadrado, tá aqui, menos logaritmo de x na base 3, menos 6 igual a zero. Eu faço o logaritmo de x na base 3 ser y. Uso esse recurso para poder escrever a expressão. Quando eu substituir, eu fico com y ao quadrado menos y menos 6 igual a zero. Que é isso aqui que nós temos. Então, nessa equação, eu acho y1, acho y2. y1 é 3, ok? y1 é 3, y2 é menos 2. Vamos ver como vai ser substituindo, voltando à equação original, que é logaritmo de x na base 3, igual a y. Só que o y pode assumir o valor 3. Se assumir o valor 3, fica 3